Hoje eu pretendo, na verdade, finalizar a reflexão que eu comecei em Lucas 16, quando nós abordamos lá um texto narrado pelo Senhor Jesus Cristo que conta a história de dois homens que morrem. Um morre e ele é recepcionado por anjos, levado para o paraíso, e o outro morre e esse, quando a cena descreve ele morrendo e depois descreve ele já no inferno. São esses dois homens, e eu já tirei aqui algumas lições a respeito desse texto, e eu queria finalizar, na verdade, essas reflexões, tá bom? Trazendo uma questão, apenas uma questão, na verdade, para a gente conversar um pouco hoje, tá bom? Já disse que existe vida após morte, nós chamamos isso de eternidade, tá bom? Quando a gente parte desse mundo, a vida não deixa de existir, ela continua. Já disse que na vida após morte nós temos um céu e um inferno, e todos aqueles que partem desse mundo para a eternidade vai para um desses dois lugares, tá bom? Já disse que a decisão de ir para o inferno ou para o céu é uma decisão que nós tomamos enquanto nós estamos aqui nesse mundo. E hoje eu queria voltar com essa reflexão falando, queridos, que com a morte ela põe um ponto final nisso, tá bom? Nós decidimos enquanto estamos aqui. Depois que nós partimos, não há mais nada o que fazer. E por que eu digo isso? Porque eu fui criado num lar católico, né? Até os meus 13, 14 anos eu frequentei a Igreja Católica. Eu sei que existe uma doutrina católica chamada purgatório, tá? É um lugar onde o morto vai e que, dependendo das boas obras que os familiares fazem aqui, ele pode ser direcionado para o céu ou não, tá? Então, aí há também uma doutrina espírita, né, da reencarnação, que diz que a pessoa morre e ela volta na outra vida e ela vai se aperfeiçoando entre mortes e ressurreição, né? Não é bem ressurreição, né? Ela morre e volta no outro corpo, no corpo de um animal, aquela coisa toda, até ela atingir esse estado de perfeição. Essas doutrinas, algumas são conhecidas, outras não. O catolicismo eu sei que todo mundo conhece, né? A questão do purgatório, quem é católico deve conhecer. Agora, a questão toda existe isso na Bíblia? Esse texto que nós estamos estudando, ele trata dessa questão, tá bom? Ele diz assim, olha, Lucas 16, a partir do versículo, só versículo 26, na verdade. Ele diz assim: e além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Isso aqui é o rico que está no inferno e que está falando com Abraão, está pedindo para Abraão mandar lá o Lázaro molhar o dedo na água para que ele molhe a ponta da língua, porque ele está num lugar onde está muito quente, tem fogo, né? E Abraão responde, olha, não é possível, entendeu? Há um abismo que nos separa. Quem está aqui não pode ir para lá e quem está lá não pode vir para cá. Isso diz o que, querido? Isso nos ensina que uma vez que você partiu para a eternidade, o lugar para onde você vai já está definido, não há mais nada que se possa fazer, entendeu? A única esperança é enquanto nós temos vida. É por isso que esse homem da história aqui, esse rico, pede para Abraão também, diz assim, Abraão, manda Lázaro lá na casa dos meus pais, porque eu tenho 5 irmãos e eles também estão caminhando no mesmo caminho que eu estava e que me trouxe para cá. Então, se eles continuarem esse caminho, eles vão vir para cá também. E ele, preocupado com o irmão, ele então faz um apelo, né? Faz um apelo pedindo para Abraão mandar Lázaro avisar esses irmãos para que eles possam mudar o rumo da vida deles, né? Usando aqui uma linguagem nossa, escolher o caminho do céu, porque o caminho que eles estão trilhando é o caminho que vai dar no inferno. Então, esse homem preocupado com os seus irmãos pede para que Abraão ajude ele a salvar os irmãos. É um negócio interessante, queridos, isso, tá? Então, essa escolha, ela só é possível enquanto nós estamos vivos. Depois de morrer, não há mais nada que possa ser feito. A Bíblia não diz mais nada.
a morte vem e depois da morte vem o juízo. Acabou, é um ponto final, tá bom? Não há mais alternativa. E isso nos leva, queridos, a pensar um pouco sobre a nossa vida, não é verdade? Bom, eu sei que há uma eternidade que me espera pela frente. Eu sei que nessa eternidade há dois lugares e eu posso ir para um dos dois. Eu vou escolher isso, na verdade. Olha, eu diria a vocês que essa é a razão primordial pela qual eu prego. Eu não teria outro interesse em pregar que não seja esse de alertar. Na verdade, isso aqui é um grito de alerta. Eu sei que muitas pessoas vão ouvir isso aqui e talvez escarneçam, entendeu? Talvez façam piada, chame isso de um monte de coisas que é chamado, né? Mas eu não me importo com isso. De forma alguma, entendeu? Se você crê ou não crê, se você vai criticar, se você vai zombar pelo fato de eu estar falando isso aqui, isso não faz diferença para mim. Eu creio de todo o meu coração, toda a minha vida e todo o meu viver está posto nessa confiança, entende? Isso para mim é tão certo como essa câmera que está aqui na minha frente, que eu estou vendo ela, entendeu? Não há dúvida quanto a isso. Quando nós partirmos desse mundo, nós entraremos na eternidade. Na verdade, nós já estamos na eternidade, né? Só que ela se tornará algo real, porque para nós, por enquanto, é apenas uma teoria, é uma doutrina, é uma ideia, é um pensamento, e muitos de nós, mesmo aqueles que creem em Deus, talvez não levem isso tão a sério, talvez não pensem nisso como deveriam pensar, entendeu? Então, encaram uma vida como se a morte pusesse fim em tudo. Meus queridos, eu gostaria muito que você desse crédito ao que eu estou dizendo. Se você quiser escarnecer, escarneça, tá bom? Mas eu faço um pedido para você. Pense sobre isso. Jesus Cristo, ele morreu. Todo mundo conhece isso, isso é história, isso não é ficção, isso não é um livro filosófico. É a história. Ele nasceu. Com 33 anos ele foi morto, foi colocado num sepulcro, numa sepultura, mas 3 dias depois ele ressuscitou. Isso me ensina, querido, claramente que a morte, como nós a conhecemos, não põe fim à vida. Na verdade, a morte, ela nos impulsiona para essa nova vida, para essa vida pós-túmulo, para essa vida pós-morte, para a eternidade. Pergunta que tem que ser feita, e eu acho que todo mundo deveria fazer bom, um dia eu vou morrer. Você não vai virar pedra, entendeu? Não vai ser, mesmo que seja mumificado, tua alma partirá para a eternidade. Quando você partir, para onde vai? Para onde você vai? Olha, esse é um daqueles assuntos, uma daquelas questões que não é retórica. Não se faz por fazer, se faz esperando que haja uma resposta. Você deveria fazer essa pergunta para você e deveria dar uma resposta para você. Já disse que não há outro meio de partir para a eternidade na certeza de salvação, a não ser que você creia em Jesus Cristo, que você entregue a sua vida a Jesus Cristo. Não há outro meio, querido, não há outro caminho, entende? Obras não vão ajudar, boas atitudes, boas obras, caridade, a moralidade, ética, essa coisa toda, entende? Nada disso vai te ajudar. Não há, querido. A Bíblia é muito clara, eu citei aqui, talvez acho que na última reflexão que eu fiz, eu citei isso aqui. Não há como, não tem jeito, entendeu? A única coisa que pode salvar o ser humano é a fé em Cristo, é a fé naquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Então, quando nós partimos desse mundo, se partimos sem Cristo, partimos em direção à condenação. O fato de eu estar aqui, o fato de eu estar martelando essa mesma ideia desde o começo, deveria fazer com que você refletisse. Não porque eu estou dizendo, mas por causa da Bíblia que diz isso. Eu espero muito, querido, em Deus, que você leve a sério o que você está ouvindo, que você pare um pouquinho, que você leia a palavra, leia o texto que eu li, Lucas 16, e que você faça uma escolha sábia e escolha o céu. Tá bom, queridos? Deus abençoe vocês e até a próxima.